Bom dia, pessoal do sétimo ano, ou boa tarde, ou boa noite. Enfim, vamos assistir essa aula, vamos embora. Bom, hoje a gente vai falar sobre renascimento comercial ou cultural, certo? Aí, pro modo de que, certo? Por conta que nós estamos passando por todas um conjunto de mudanças políticas, religiosas, comerciais. Neste momento aqui está rolando aquele velho troca-tapa religioso, ou seja, que daqui a pouco nós veremos, certo? Que são as reformas protestantes, né? Lutero, Calvino, entre outras pessoas aí, certo? São lutas internas da igreja que vão modificar muita coisa fora da igreja. Inclusive matar muita gente fora da igreja. E em nome da igreja, tá? Beleza? Seguinte, ó. Questão do renascimento comercial, certo? Dando um apanhado antes que eu comece a passar os dados técnicos para vocês. É o seguinte, certo? Nós estamos nos encaminhando, nesse momento agora, certo? Mundialmente falando, para as grandes as navegações, ou grandes navegações, estamos descobrindo um lugar ali, como que é, pega tempero ali, pega madeira ali, pega, enfim, aço ali, pega, enfim, certo? E essa movimentação, ela está transformando o comércio e a cabeça das pessoas. Não sei se vocês sabem, mas é aquele negócio, quando você que tem um pensamento ou que tem uma cultura e entra em contato, né, com outro povo, você geralmente descobre novas coisas. Assim, digamos, acontece conosco quando a gente viaja, certo? Ou filosoficamente falando, quando você sai de você, que você volta para você, você não é mais você. Alguma coisa mudou, certo? Ó, aqui dentro, ó, na cachola. Estão me entendendo? Você aprendeu coisas novas. Então, nós estamos nesse momento passando pelo mercantilismo pré-capitalista, certo? Como eu tinha dito antes, né? Se eu não mencionei, estou mencionando agora, mas acho que eu mencionei nas outras aulas, certo? Então, o negócio agora é a gente achar matéria-prima para fabricar as coisas, para vender as coisas, para ganhar um dinheirinho. O comércio está se andando para isso. E, a princípio, não existia comércio. Porque nós estamos saindo do feudalismo. Não era o feudalismo, ou seja, onde as pessoas viviam numa grande parte de terra, onde o dono era o senhor feudal e você trabalhava, as pessoas trabalhavam por subsistência, certo? Ou seja, você trabalhava ali na terra com permissão do senhor, o que você produzia, você dividia com ele e ainda pagava impostos a ele. Assim no feudalismo, enfim, né? Mas foi o pontapé inicial para todo um monte de coisas, tá certo? Vejam só, renascimento comercial, como eu já tinha falado, né? Envolve dinheiro, grana, isso é um repeteco de algumas coisas, certo? A partir do século XI, esse desenvolvimento acontece graças ao excedente comercial de novas rotas marítimas. Ou seja, o pessoal deixou de trabalhar para o seu feudal, digamos, começou a trabalhar para si, metade ficava para subsistência, estão entendendo? E a outra metade eles começavam a vender, certo? E também por conta das grandes viagens marítimas, começou também fora a surgir essas feiras. Por conta dessas feiras, muitos lugares começaram a usar vilarejos que viraram cidades, etc e tal. E também ao redor dos castelos, tá certo? Continuando. Aí, junto com o desenvolvimento demográfico, ou seja, né, as pestilências daquela época, né, começaram a diminuir. Então o povo começou a nascer, ao invés de morrer, né? Estão me entendendo? Se vocês estão me entendendo aí, certo? O comércio e as cidades, como eu estava dizendo, vão aos poucos caminhando junto. O comércio da Baixa Idade Média dependia muito das rotas comerciais marítimas. Uma delas era o eixo, que era controlado pelas cidades de Gênova e
Veneza, beleza? Os caras comandavam tudo. Depois, os portugueses se lançaram ao mar, certo? Deram a volta na África até chegar lá para baixo, lá, falar com os caras muito legal da China, e Japão, e Índia, e entre outros lugares, tá certo, pessoal? E os caras começaram a ganhar uma grana preta. Contudo, havia pontos de encontro e feiras que geravam lucro e faziam nascer ali um comércio. Nasceu comércio, pessoal. Certo? Aconteceu também a cunhagem de moedas em Gênova, em 1252, e outras regiões copiaram. Beleza, pessoal? Caso vocês queiram, por favor, dê uma pesquisada lá no Google, Yahoo, enfim, na net, certo? Trechos de um livro que é muito interessante, é muito legal, certo? A história da riqueza do homem, né? Ele segue essa trajetória, certo? Saindo do mercantilismo pré-capitalista, certo? Dentro desse meio aí, o metalismo junto com o capitalismo, e depois aí as coisas é que vão realmente mudar, vai começar a se formar os estados e tal, aquele negócio todo, enfim, certo? E absolutismo, a gente vai estudar isso lá ano que vem, oitavo ano. Mas quiser dar uma olhada, é bom. Certo, pessoal? Então, seguinte, o renascimento cultural ou revolução cultural, ou seja, esse momento aí deu muita confusão, deu muita briga. Aí você me pergunta, professor, mas como? Porque não é só renascimento cultural, é cultural e científico. Ou seja, a cabeça do homem estava mudando. Porque, ou seja, aquela época da peste negra, de várias doenças, de varíola, de chuva, enchente, gelo, olha, era um inferno, eram os quintos infernos na Idade Média. Certo? Abaixo da Idade Média. Certo? A gente está caminhando para a alta Idade Média, para a era moderna dessa época, viu, pessoal? Não vão pensar que os caras estavam usando, já tinha Bluetooth, já tinha Wi-Fi nessa época, não, viu? Pelo amor de Deus. Tá certo? Então é o seguinte, certo? Como eu disse, né, da Idade Moderna, ou da Idade Média para a Idade Moderna, certo? O feudo, praticamente, ou acho que totalmente já era. Certo? Essa bagaça aí acontece século XIV, XV e XVI na Itália. Todo esse movimento, tá certo? E outra coisa que eu até vou enfatizar, que é aquele negócio fazendo... Vamos fazer um link aqui para que vocês entendam. Sim, professor, o senhor leu aí o negócio comercial aí, vai passar para o cultural, científico, mas como é que uma coisa junta a outra? Ou seja, surge uma classe aí, com as feiras, as viagens marítimas, o comércio, ou seja, o burguês. Ou seja, aquele cara que está em ascendência, que está crescendo, que está ganhando uma grana. Ele deixou de ser alfaiate. O alfaiate, ele colocou um fabrico de lençóis, de roupa, de bota, enfim. Ele está ganhando dinheiro com essas coisas. Logicamente tem os burgueses, né, os grandes burgueses, a nobreza, vai subindo, tá? Nessa hierarquia social. Mas era um pessoal que estava ganhando dinheiro. Então, nobres e grandes burgueses, né, aquele negócio, como hoje em dia o povo diz, queriam ostentar. Então, nada mais legal do que você, primeiro, você procurar conhecimento, você entender de arte, investir em arte. Então, esses caras é que entram nessa cena aí. Tá certo? Ou seja, o mecenato, que inclusive era o nome de um governador romano, que ele investiu muito e muita grana em arte em Roma. Tá certo? Ou seja, eles davam proteção, certo? E patrocinavam as obras dos caras. Certo? O cara quer pintar não sei o que, ó, vai lá, compra tinta, pincel para fulano pintar, ó, pinta um quadro da minha mãe, pinta meu cachorro, pinta meu papagaio. Ou se aquele cara pintou determinado quadro e
aquele nobre gostou, ele ia e comprava, ou ele encomendava. Muitos artistas ganharam muito, muito dinheiro, né? Outros não, era meio doido, enfim, desmantelado. Enfim, tá certo, pessoal? Então, outras características aí, como eu estava falando, então é uma mudança na cabeça do homem. Eu estava falando da Idade Média, que era os quintos dos infernos, porque era muita doença, era muita bagaceira, muito esgoto a céu aberto, gente adoecia, gente morria, tinha guerra, tinha conflito, teve as cruzadas, aquele negócio todo. Depois eu vou fazer um resumão para vocês sobre as cruzadas, aquele negócio todo. Então é o seguinte, a explicação daquela época lá, da Idade Média, ou Baixa Idade Média, certo? Ou seja, toda explicação para tudo era Deus, certo? Se você, digamos, estava sofrendo, Deus estava lhe testando. Se você estava enriquecendo, então Deus estava do teu lado, né? O pobre não, o pobre, o cão está puxando no pé para baixo direto, digamos assim. Tá certo? Então a cabeça deles começou a pensar, ou seja, certo? Deus, homem, Deus, homem, Deus, homem, homem. Agora o homem ia ser o centro das preocupações. Agora o homem ia pensar, ia poder caminhar com suas próprias pernas. Presta atenção, não é que os caras renegaram a Deus, não, entendeu? Que os caras enlouqueceram, vão seguir a ciência agora, vão virar do demônio e tal, cão, não, nada a ver. Certo? Não confunde tijolo com cocada. Alright? Então, seguinte, uma das bases desses caras, para ter essa ideia do renascimento, né, era pegando as culturas clássicas, ou seja, a cultura greco-romana, puxar para cá, para poder demonstrar que esse momento era de crescimento intelectual, comercial, social, só para, né, aquele negócio, né? O povo continuava na mesma, trabalhando, pagando imposto, sofrendo sua gota, enfim, tá certo? Então, o caminho, tanto é que eles chamavam o tempo lá atrás de Idade das Trevas, como se ninguém tivesse escrito nada, ninguém tivesse feito nada, né? Inclusive, nesse momento aí, certo? Tem até a criação da imprensa. Pessoal. Ou seja, o cara pegava um monte de letrinha de ferro, montava uma palavrinha, certo? Ia lá, colocava o papel, quer dizer, melava aquelas coisas de ferro ali e tal, não sei o que, baixava, a prensa, estava feito o documento, né? Ou determinada frase. Mas, logicamente, que para poucos, por conta que a grande maioria das pessoas nessa época eram analfabetas. Então, né? Inclusive, era bronca se você fosse pego com uma Bíblia em casa. Era complicado, cara. Certo? Tempos difíceis. Então, dentro desse pensamento aí, eu estava falando da imprensa, né? Bom, enfim, vamos segue o barco, daqui a pouco eu lembro. Né? Tô ficando velho, caducando. Então é o seguinte, certo? Neste momento aí começa a mudança de pensamento. Por exemplo, o antropocentrismo. As características, né? Para vocês ficarem orientados. O antropocentrismo. Agora, como eu tinha dito, o homem é o centro do universo, certo? Ele agora é que vai resolver as coisas, certo? O humanismo, certo? A valorização do ser humano. Não de anjinho, não de São Tomé, São Pedrinho, São Toninho, mas o homem agora como imagem e semelhança de Deus. A valorização do homem, do ser, certo? Outra variante, o naturalismo. A valorização da natureza, da beleza da natureza, as coisas que existem nela. Ela como também criação divina, certo? Como uma coisa, digamos, próxima a nós, que você pode tocar, experimentar, aproveitar, tá certo? Outra ideiazinha aí era o racionalismo. A partir de agora, certo? Ó, isso aqui é tábua, é mesmo, isso aí.
Bom, o ar, porque o ar é assim, porque o vento é assim, porque o sol é assim, porque a água, porque aquilo faz o quê? É o momento do porquê, da razão, do questionamento. N'est-ce pas, ma PT? Outra variante aí é o individualismo. A partir deste momento, você, caro telespectador, você agora vai explorar a sua, como é que eu vou dizer, suas possibilidades. O que é que você pode fazer, como você pode fazer, certo? Eu, como pessoa, como é que eu posso dar um up na minha vida, certo? Não, repetindo, não é buscar esquecer de Deus não, viu, pessoal? Só sendo bem claro, tá certo? Então, vou dar uma regulada na minha câmera em 3D, em Full HD, tá certo? Outro pensamento, o hedonismo. Como é, professor? Que diabo é isso aí? Hedonismo. Ou seja, mudança de pensamento. Não esquece disso, tá bom? Ou seja, o hedonismo, ou seja, a questão de você poder aproveitar as coisas que existem na sua vida, na Terra, a felicidade mundana. Por exemplo, você comprou um cavalo novo, vá curtir o cavalo novo. Você comprou uma fazenda nova, vá curtir a fazenda nova. Enfim, esse tipo de coisa, como diz em latim, carpe diem, curta o dia, viva o dia, certo? Então, ou seja, o que traz prazer a você, que no caso, falando da reforma protestante e tudo mal, toda a linha desse pensamento religioso, como é que se diz, que estava mudando, que determinadas coisas que antes era pecado e agora, como é que se diz, não é tão pecado. Certo? Porque se você pode curtir a vida é porque você tem dinheiro. Se você tem dinheiro é porque você trabalhou. Se você trabalhou, você merece, porque você estará sendo abençoado em nome de Deus. Entendeu? Pronto. Legal. Então, seguinte. Fora esse negócio aí, essa linha de pensamento aí, a gente caminha para os pintores e escritores da época. Tá certo, pessoal? Por exemplo, para não demorar muito, vocês já ouviram falar o nome desses caras aqui, certo? Por exemplo, certo? Leonardo, Rafael, Donatello, Michelangelo. Lembraram de algum desenho? Tartarugas Ninja, pessoal. Eram todos artistas renascentistas, ou da Renascença, exato. Por exemplo, Leonardo da Vinci, o cara era, eu acho que ele tinha, acho que o pai ou a mãe ou o tio dele era ET. Porque o cara era muito inteligente, ele era muito para frente da época dele, certo? Ele se destacou simplesmente como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, escultor, arquiteto, botânico, poeta e etc. e etc. Tá certo? Fora que o rapaz, né, deu uma doida nele um dia e ele teve a ideia de fazer um semi-projeto de um helicóptero. De um helicóptero. De um tanque de guerra. Canhões. Deixe-me lembrar. Paraquedas. E eu vou pesquisar direitinho e trazer para vocês o nome que reza duas lendas que, a primeira, um amigo dele perdeu o braço e acharam um rascunho dele, o que seria um braço mecânico. E que ele teria exposto, certo? Um boneco que, lógico, né, pessoal, não estou falando de bateria, robô e tal, assim como a gente tem hoje, ou humanoides, enfim, tá, pessoal? Era uma coisa rústica,
mas que ele, de uma certa forma, se movia sozinho. Vou dar uma pesquisada e trazer para vocês, tá certo? Entre outras coisas, ele criou o desenho do homem vitruviano. Não tem aquele cara assim, né, que é um braço aqui, um braço aqui, um braço aqui. Pronto, sinalizando o homem como centro do universo. Tá certo? Também trabalhou pesquisando com energia solar e calculadora, mão mecânica, como eu tinha dito. Bom, entre outras coisas, tá certo, pessoal? Inclusive, duas obras dele são bem interessantes, tá certo? Para vocês darem uma olhadinha no livro de vocês, que é a Mona Lisa e a Santa Ceia, tá bom? Tá certo? Outro caboclo aí topado era Michelangelo, que ele pintou simplesmente a Capela Sistina e deu muita confusão para ele pintar essa capela. Porque ele não queria, aí o Papa pagou ele, aí ele se arretou com alguma coisa lá, aí foi embora, depois voltou, aí começou a pintar de novo. Aí quando o Papa viu que ele tinha pintado, cara, o negócio aí é que ficou sério. Aí você pergunta, mas professor, por que ele não pintou os anjos? Pintou. Pintou os santos? Pintou. Ele pintou uma imagem, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. De Deus, né? Próximo a uma pintou. Certo? Só com um pequeno detalhe, né? Ele teve a ideia de pintar todo mundo pelado. Quer dizer, algumas figuras. Então aquilo foi um escândalo para ele tentar explicar que era o homem próximo a Deus, imagem, semelhança de Deus, olha, foi o caos. Tá certo? Então, vocês vê nas obras desses caras muito isso, certo? Eles quererem trazer, certo? A imagem divina, para o mais humano possível, tá certo? Rafael Sanzio, também pintura, arquitetura, a Madonna, a Jardineira e Deposição da Cruz, certo? São obras religiosas, mas que não tem, também tem essa questão, né? Você pode olhar que as figuras, elas são centralizadas, ó, tá vendo? Eu aqui, ó, centralizadozinho, certo? E outra coisa, né? A figura era humana, porque antes eles pintavam a Madonna ou as Madonas, né, que eram as santas, cercadas de anjinhos, nuvens, etc e tal. Nesse momento aí, do Renascimento, elas começam a ser pintadas, como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou dizer a vocês, para vocês entendam? Em cenas cotidianas, ela com seus filhos, logicamente, filhos santos, vocês entenderam, né? Bom, então, e até causava meio que estranheza entre os fiéis da igreja, ou padres e tudo mais. E dava muita confusão. Só repetindo, tá? Outro cara que pintava muito também, um grande artista, Sandro Botticelli. Ele pintou Nascimento de Vênus, A Primavera, O Inferno de Dante e Madalena Arrependida.